Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula de geografia. Eu, a professora Joelma e a professora Ana Lúcia preparamos aqui um material especial para vocês e nesta aula a gente vai trabalhar sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Espero que da melhor forma possível vocês consigam entender, né, o conteúdo que a gente está repassando para vocês. E aqueles que não tiver entendido ou tido alguma dúvida, que nos procure para tirar todas as dúvidas possíveis. Estamos aqui à disposição, beleza? IDH é um indicador que é bastante importante para a gente observar o grau de desenvolvimento dos países, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador que mensura o grau de desenvolvimento humano dos países a partir de aspectos, por exemplo, a educação, renda e saúde. Trata-se de uma ferramenta utilizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PUND, para avaliar todos os países, ou seja, todas as nações que são membros da ONU, Organização das Nações Unidas. Então a gente vê que o IDH ele permite, por exemplo, comparar a qualidade de vida entre os países, e aí ele leva em consideração não só os aspectos econômicos, né, mas também sociais. A gente vê que não é só o parâmetro riqueza, né, que vai determinar se aquele país é um país desenvolvido em termos sociais. Aí a gente vê que o aspecto saúde, educação também é um aspecto, é uma ferramenta que vai mostrar a qualidade de vida desta nação. Então, o IDH ele permite, ele tem essa abertura de mostrar as qualidades de vida nesses aspectos, principalmente saúde e educação, não só econômico. Porque a gente vê que alguns países são ricos em termos econômicos, mas quando vai observar na questão sociais, saúde, educação, está bastante precária. A gente vai ver aqui a origem do IDH. Quem inventou, afinal, o IDH, né? O IDH foi criado pelo economista paquistanês Mahmoud ul Haq com a colaboração do indiano Amartya Sen em 1990. Ambos buscavam uma medida que não focasse apenas o lado econômico, mas também o fator humano. A partir de então, o IDH passou a ser um dos principais itens do relatório para o desenvolvimento humano, que é comissionado pelo PNUD. Então, de acordo com o órgão, as pessoas são a riqueza dos países e o desenvolvimento humano tem como base a criação de um ambiente onde possam desenvolver seu potencial. Então, os países são avaliados a cada ano e por meio dos resultados, né, que são obtidos pelo IDH, é possível identificar o nível de desenvolvimento humano e socioeconômico de cada nação, certo? Então, além disso, né, depois desse resultado, por meio desses resultados, a gente vai ver que as agências das Nações Unidas, eles conseguem, por exemplo, estabelecer medida ou estratégia de ajuda humanitária para as localidades ou nações que estão precisando de ajuda, né? Depois de todas as informações que eles tiveram através do IDH, aí eles começam a estabelecer estratégia, né, para ajudar aqueles países que realmente necessitam de ajuda. Critério de avaliação e importância dos indicadores. Então, como eu já mencionei anteriormente, existem 3 critérios para avaliar o IDH, que é a educação, saúde e renda.
Então, a importância desses indicadores é a abrangência que eles possuem, ou seja, de um modo geral, todos os cidadãos de qualquer país, em alguma medida, né, citada acima, são alcançados por meio dessas variáveis. Ou seja, algum país a educação não está boa, mas a economia está bem, e ou vice-versa. Então a gente vê que essas variáveis elas podem mudar de um país para outro. Às vezes a saúde está muito positiva em um país, mas ao observar a economia não está bem, né? Então esses indicadores ele mostram um pouco da realidade de cada nação e vai variar, certo? Vou explicar aqui o indicador educação, que é um indicador que refere-se à quantidade média de anos de estudo de uma população. Entende-se que quanto maior for o tempo de permanência de uma população na escola, melhores serão as chances de desenvolvimento para esse país. Por outro lado, mostra ainda o comprometimento dos gestores com o futuro de sua nação, na medida em que esses indicadores se reflete diretamente no desenvolvimento das gerações futuras, certo? Então a gente vê que muitos dos governantes não têm esse comprometimento em investir maciçamente na educação. E aqueles que realmente investem, os países que investem maciçamente na educação, a gente vê o resultado. Uh, Exemplo disso, a gente vê o Japão, né, que é um país que já sofreu tantas perdas em guerras, em terremotos, mas mesmo assim se ergue novamente, porque sua população tem um dinamismo grande, principalmente porque há um investimento grande na educação. Então, se os governantes, de um modo geral, investissem maciçamente na educação, com certeza as nações do mundo inteiro tinham um desenvolvimento de uma qualidade muito boa. Na variável de saúde, avalia-se basicamente a taxa de expectativa de vida dos cidadãos de cada país participante. Entende-se que quanto maior for a taxa, melhores serão as condições de vida dos seus habitantes, ou vice-versa, né? Ações, por exemplo, como campanha de vacinação e educativa sobre a saúde pré-natal, organização de sistema público de saúde, ações de fornecimento de medicamento, entre outros, colabora para elevar esse indicador. Mas se não tiver esses investimentos, esse interesse dos governantes em investir na saúde, a gente vai observar que esse indicador pode ser negativo, né? Porque não houve um investimento nesses aspectos. No quesito renda, mede-se o valor médio do rendimento dos cidadãos com base na média do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida por um país em um determinado período, normalmente anual, e que é dividido pelo número de habitantes, certo? Então, o PIB, ele mostra um pouco da realidade, não toda, né? A gente, às vezes, se engana, mas vai mostrar um pouco da realidade em termos econômicos de uma nação. Mas não quer dizer que um país que tem uma economia alta seja um país evoluído em outros aspectos. Exemplo disso, a China. A gente vê que a China é a segunda maior economia do mundo, porém, em outros aspectos, como saúde, educação, outras questões sociais, ainda está a desejar. Então, quando o IDH analisa uma nação, ele vê todo esse âmbito, não só econômico, certo? Então, a economia ela não mostra totalmente a realidade de uma nação. As baixas condições de saúde e educação oferecidas pelos países com os menores indicadores de desenvolvimento humano contrapõem aos elevados números obtidos pelos países mais desenvolvidos do globo. Assim, pode se concluir que, ainda que o IDH se proponha a fazer uma avaliação com menor peso no critério econômico, esse se mostra cada vez mais determinante na definição de seus indicadores. Ou seja, a gente vai observar que a questão econômica,
Se os governantes investir realmente na saúde e educação, vai ser determinante para melhorar nesse quesito, né? Saúde e educação. Mas por mais que a economia seja elevada, se não houver interesse do governante em investir na saúde e educação, não vai haver esse dinamismo de desenvolvimento em todos os aspectos. Mas realmente a questão econômica se mostra um fator bastante importante quando há interesse mesmo dos governantes em investir, porque tudo é gerado pela renda, né? Pelo o setor econômico. Então, quando há interesse dos governantes em investir na saúde e educação, tudo melhora. Escala do IDH. A escala do Índice de Desenvolvimento Humano varia entre 0,000, nenhum desenvolvimento humano, até 1, taxa de desenvolvimento humano alto. Sendo assim, as nações que possuem uma taxa superior a 0,800 possuem IDH alto. Os que apresentam uma taxa entre 0,500 a 0,799 têm o IDH mediano, e de 0 a 0,499 o IDH abaixo da média. No mundo, nenhum país possui IDH 0 ou 1. Dados do IDH divulgado pela ONU em 2018 destaca os 10 países com os melhores índices. Vamos conferir. É a Noruega, em primeiro, né? Aí vem a Suíça, depois a Austrália, Irlanda, Alemanha, Islândia, Hong Kong, Suécia, Singapura e Holanda. Então, aqui são os 10 melhores índices analisado pelo IDH em 2018. Aqui a gente vai observar os países que apresentam as menores taxas analisadas, né, pelo IDH. Moçambique, né, Libéria, Mali, Burkina Faso, Serra Leoa, Burundi, Chad, Sudão do Sul, República Centro-Africana e Níger. E a gente vai observar que a maioria desses países citados aqui estão mais no continente africano, como vocês podem observar aí no mapa, né? Tem um baixo índice de desenvolvimento humano, certo? Essa cor vermelha que apresenta no mapa. Então, são os países que apresentam os menores taxas do IDH. IDH no Brasil. O Brasil faz parte do grupo considerado de alto desenvolvimento humano, ocupando o 79º lugar, com 0,761. Entre os estados brasileiros que se destacam no PNUD foram o Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, da região Centro-Oeste, região Sul e Sudeste, respectivamente, as três. Então, a gente pode observar, será que está mostrando a realidade, né, da nação brasileira? Nós que somos brasileiros, realmente o IDH está mostrando a realidade? Será que o Brasil tinha que estar nesse patamar, em alto índice de desenvolvimento humano? É uma questão que a gente tem que analisar, né? Então, em alguns aspectos, está fugindo um pouco da realidade de muitas nações. Pode considerar alguns estados, né, que às vezes apresenta esse índice, mas no geral a gente vê que a realidade, né, não é bem assim, né? Por aqui a gente fica, desejo bons estudos a todos vocês, né? Aproveito o máximo os conteúdos que a gente está trabalhando com vocês, estudem bastante, façam as atividades propostas, ok? E até a próxima aula.